Oi, gravei esse vídeo para responder uma pergunta de uma pessoa que tem uma abordagem ou uma forma de viver difícil, onde ela sente solidão, sente que está muito aquém da condição de resolver seus problemas, está muito aquém da possibilidade de trazer para ela as condições de realização na vida. E eu queria falar que tem duas instâncias nisso. Uma, que eu vou tratar aqui hoje, que é o lado da relação com o todo. A outra é uma relação consigo mesma. Eu vou tratar aqui da relação com o todo. E vou começar falando de uma situação que eu vivi, né? Eu sempre fui muito corajoso nas coisas, muito realizador, e de uma hora para outra tudo ficou muito difícil, tudo ficou tenso, tudo ficou perigoso. Eu comecei a ter muito medo do que nas coisas, e eu acho que o único jeito da gente perceber o que está acontecendo é a gente se dar conta do mundo que nos cerca. E o mundo que nos cerca é muito, mas muito maior, muito mais diverso, profundo e tem muito mais dimensões do que a gente imagina. Então a gente foi acostumado a viver numa situação onde parece que com nossa racionalidade, com os nossos sentidos consegue absorver, a gente tem o todo. E aí a gente se defronta com o todo com esses sentidos e as ferramentas que a gente tem no nosso intelecto. E aí muitas pessoas são muito felizes e outras pessoas são bastante tristes e bastante inconformados com a situação que vivem. Eu acho que é impossível sair da situação desse segundo grupo de pessoas sem ter um olhar que vai mais além. O mais além existem espíritos, existem energias que ficam circundando a gente. Existe um inconsciente coletivo que nos pressiona com determinados atributos dos quais são dele e a gente começa a absorver como nossos. Então, por exemplo, a ideia de um casamento que deu certo, que tem que dar certo, é uma coisa que está por trás de tudo. Ela é muito forte. Então eu vejo gente assim que se separou há anos e que ainda continua com o problema de que, puxa, mas o meu casamento não deu certo. E não podia dar certo mesmo, né? Não foi por outro motivo que se separou. Foi porque não ia dar certo. Mas quando eu falo assim da realidade, é o fato de que na hora que a gente está se colocando para as coisas, vivendo no mundo, a gente está submetido a diversas influências. Então, a pandemia, por exemplo, talvez seja um ótimo exemplo. A pandemia gerou um clima, do ponto de vista do astral, do mundo espiritual, muito denso. Né? Os espíritos estavam em pânico, as energias estavam em pânico. Espíritos até com quem já trabalhei falaram, olha, se vocês acham que aqui está difícil, vocês não imaginam o que está acontecendo no astral. Então, existe um mundo astral que nos influencia. Influencia todo mundo? Depende. Depende de quanto a pessoa está aberta para isso. E as pessoas têm trajetórias espirituais completamente diferentes. Por isso que algumas pessoas são mais abertas e outras mais fechadas. Cada pessoa tem um certo objetivo de vida de estar aqui. Então esse objetivo induz a que as pessoas tenham mais ou menos abertura
para captar esse conjunto de energias. Mas o normal é que as pessoas no processo evolutivo, elas capturem cada vez mais energias. Elas não é capturem, elas percebam as energias. E perceber energia é uma coisa dura, porque você pode perceber uma energia boa, você chega num lugar lindo, e aquela energia, aquilo não está te fazendo sentir bem só porque o lugar é lindo. É porque a energia que está circulando ali, ela é muito boa. Só que você chega num lugar duro, você sente aquilo também. Vai entrar numa penitenciária já fechada, já extinta. Aquilo tem dezenas de anos de sofrimentos, de questionamentos individuais, de memórias, né? Vai entrar numa casa onde houve um assassinato. Tudo aquilo está cravado naquele ambiente. Para limpar, inclusive, é muito difícil. Então, a nossa vida habitual, ela tem essa relação com o conjunto. E aí, notem que assim, não é a nossa relação com o todo, não é a nossa relação com o exterior, é a nossa relação com o todo. Porque a gente é parte desse todo. E na hora que a gente começa a construir uma forma de identificação desse todo, tudo fica muito mais próximo da gente. Então, tem gente que passou muito mal na pandemia, é lógico, porque ela se identificou mais com essa situação. Não é porque ela ficou triste ela própria só, é porque ela capturou as energias de tristeza, de insegurança, de desamor, de insegurança sobre o futuro que estavam por todos os lados, ainda estão, inclusive. Eram energias de expectativa da morte de pessoas próximas, expectativa de não ter emprego, de perder o emprego. Então é lógico que esse mundo é difícil é difícil estar nesse mundo. Agora veja, nesse período que eu fiquei mal, eu olhei um monte de linhas de pensamento que tem as suas expressões no YouTube, por exemplo, ou em livros. Em todas elas está presente uma realidade que é muito, muito, muito superior à realidade que a gente vê habitualmente. Então, existem outras dimensões, existem energias, existem espíritos de vários graus de vibração. Aqueles que nem sabem que morreram estão numa vibração baixa. Aqueles que sabem que morreram mas estão procurando algum caminho, estão tentando se limpar. A gente já foi mostrado, para mim, por exemplo, em situações de desenvolvimento mediúnico, que espíritos passam por nós para absorver um pouco da nossa vibração mais elevada e poder seguir adiante. Isso é habitual. Ele passa várias vezes. Eu mesmo, meu pai passou 8 meses no hospital e eu fui todos os dias no hospital e todos os dias eu voltei com algum tipo de espírito ou mais que um. Porque eles estão lá. Eles estão procurando respostas como a gente está, né? Com menos capacidade mental, porque eles vão ter consciência maior num outro momento, mas agora eles perderam a mente e estão vivendo num círculo de emoções. Então a capacidade deles de discernir é muito mais baixa do que a gente encarnado. Então, gente, todas as linhas também falam o seguinte, que nós estamos vivendo um período de mudança absurda na Terra. Se você ver os espíritas, eles vão falar que é a mudança do planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Se você for ver outras correntes, eles vão falar que a Terra está numa transição planetária. Se você for ver outros grupos, né? A gente está no meio do apocalipse, tem muita gente falando isso. Então, é lógico que a gente tem que... Estou falando tudo isso pelo seguinte, as pessoas ficam com muita
muito peso delas próprias. Elas acham que elas são responsáveis por tudo isso. E elas não identificam o quanto o mundo externo traz essas energias para ela e abalam a situação dela. Então, na verdade, a gente tem que ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade com isso. A gente tem que olhar para o mundo e saber que está tudo um caos, que as energias estão girando, que espíritos que estiveram na Terra e se alimentaram de energia negativa por séculos, eles estão sendo retirados da Terra. Isso não seria feito de maneira indolor. Então, crucial para a gente saber, a gente está num processo de mudança do planeta. E essa mudança do planeta tem uma face dentro de nós. Mas a gente não pode reputar o nosso medo, o nosso temor só a nós mesmos. E aí eu vou entrar num campo que é muito relevante. Qual deve ser o principal elemento dessa mudança planetária, dessa transição? É o fato de que a gente vive uma era nesse momento, que é uma era do indivíduo, do individualismo. Não era assim na Idade Média. Na Idade Média, até o Steiner até fala que havia uma espécie de consciência de grupo, porque uma pessoa sabia o que a outra estava pensando. Elas, na verdade, pensavam a mesma coisa. No Renascimento, você tem uma mudança. E na mudança, você começou a dar expressão para o indivíduo. Então, um não sabe mais o que o outro está pensando, porque cada um é um indivíduo. Esta era do indivíduo está acabando agora. Na verdade, não está acabando, ela está se transmutando na próxima, que é a era onde o indivíduo se reaproxima das suas redes. Redes de pessoas, redes neurais, redes emocionais. As pessoas, a próxima era, e essa é o fundamento, talvez o último da transição planetária, vai ser uma era onde as pessoas estão em grupo, mas conservam sua individualidade. E este momento é um momento crucial, porque todo mundo fala de compaixão, de caridade. Ora, a caridade muda de patamar, porque a caridade e a compaixão se darão numa situação de pessoas ligadas, não de indivíduos que são cada um mundo em si mesmo, mas as pessoas saberão que elas têm conexão com as outras e que até o seguinte, até a sua tristeza será transferida para outra pessoa. E aí elas terão que tomar mais cuidado com a própria tristeza. Hoje a gente fala, não, eu sou eu e o resto é o resto, mas não será assim mais. Então, notem, quem está neste momento com uma dificuldade imensa do ponto de vista de se achar solitário, de se achar no final da vida, no final da condição de vida, tome muito em conta isso. O mundo está transitando. Você é uma pessoa que tem a percepção devida para entender e para sentir essa transição no mundo. Só que você precisa compreendê-la. Você precisa tratar dessa transição como uma coisa que está na frente da sua vida. Não adianta você achar que você é culpado de tudo, não. Nós existimos em conjunto. E existiremos muito mais em conjunto ainda, muito mais coligados neste processo que está acontecendo. Bom,